Está muito mais para um editorial ou talvez para uma confissão. Canal Meteoro Brasil não apenas não é imparcial ao cobrir a política brasileira, como tem o seu político de estimação. Foi nesse lugar que eu passei boa parte da minha infância, Vila Fani, Curitiba. Essa região da cidade, certa vez foi descrita por um intelectual local como um bairro com cara de pátio de borracharia. A impressão talvez se justifique pela proximidade do bairro com uma rodovia e, claro, com as borracharias e com as oficinas mecânicas que tem por ali. Nos anos 90, esse bairro, ou essa vila, nunca foi um lugar assim muito percebido pela prefeitura. Faltava manutenção. As ruas eram cobertas assim de um antipó lunar. Isso quando eram cobertas, né? Às vezes era chão batido. Mas aos poucos o bairro foi mudando e uma mudança muito importante foi o alargamento da principal via que cortava a Vila Fani. O prefeito, que é esse cara aí, em imagem bem mais recente, né, foi lá cortar a faixa. E eu lembro que eu estava lá quando ele foi inaugurar o asfaltamento, o alargamento da pista, né? Olha, enquanto eu ouvia o prefeito falar sobre sei lá quantas bibliotecas comunitárias que ele tinha inaugurado pela cidade, são os faróis do saber, né? Aí eu gritei, aqui no nosso bairro não tem nenhum. Um outro moleque lá do meu lado confirmou, né? Não tem nenhum mesmo. Você só pôs essas merda em bairro de rico, seu mentiroso. Um terceiro já chamou o prefeito de filho da puta pra baixo. E aí a gente estragou o comício todo do cara, porque era um comício, né? O que o prefeito disse naquela ocasião, você não imagina. Ele apontou pra gente, pras crianças no meio da multidão, e disse que o diabo tinha plantado a sementinha da inveja nos nossos corações. Falou assim mesmo, sementinha. A gente era criança, né? Vai ver se era o jeito mais adequado de conversar com esse público, de cativar nossos corações invejosos. Eu vou ser honesto com você. Esse é um rancor que eu guardei na geladeira, mas hoje eu vou tirar. Viver nela é privilégio, que goza quem nela está. Jardim luz cheio de rosas, capital do Paraná. O nosso protagonista, ele gosta de cantar e de contar. Na virada do milênio, ele estava contando vantagem, porque tinha virado ministro do turismo do Fernando Henrique Cardoso. Eu já tinha crescido e estava descobrindo algumas coisas, aprendendo outras, descobrindo e aprendendo até sobre o prefeito que me pediu para não invejar as crianças dos bairros nobres e as suas mini bibliotecas, que eu tanto queria. Saca só isso aqui. Ministro vê caráter lírico na miséria. Obviamente, estamos falando aqui do nosso protagonista, aquele prefeito que enxerga as crianças da periferia como invejosas. Saca só o texto. O ministro dos esportes e do turismo, de 42 anos, que é um poeta, um amante da ópera, foi empossado, diz que não pretende esconder a pobreza do Brasil da visão do turista estrangeiro. Aí olha o que ele diz, hein? Há um caráter até lírico em alguns mendigos e despossuídos que os torna semelhantes ao Carlitos e todos os personagens míticos. Sacou? Um pouco de pobre ajuda a compor o visual do ambiente. É até legal. Fica assim cult, talvez meio Sebastião Salgado, mete ali um filtro preto e branco. Mas só um pouquinho de pobre, né? E de longe, que de perto não dá. É muito cheiro ruim. Eu coordenei o albergue Casa dos Pobres São João Batista, aqui do lado, na Rua Piquiri, para a Igreja Católica durante 20 anos. E no convívio com as irmãs de caridade, eu nunca cuidei dos pobres, eu não sou São Francisco de Assis. Até porque a primeira vez que tentei carregar um pobre por dentro do meu carro, eu vomitei por causa do cheiro.
Era um homem com picomã, muito sujo. Até quando eu cheguei no albergue, a freira me disse: lava o doutor primeiro ou depois, ou ele? E como ministro do turismo, esse sujeito ficou responsável por montar a festa dos 500 anos do descobrimento do Brasil. Descobrimento ou invasão, né? Porque já naquela época havia essa consciência de que estavam comemorando ali um genocídio, basicamente. Só que fica pior, viu? Não era só uma comemoração irrefletida de um passado histórico triste, de sangue e de lágrimas. Não. Era uma festa caríssima e desastrosa, uma cagada atrás da outra que esse homem fez. Saca só. Recordar é viver. A festa dos 500 anos do Brasil de FHC dá prejuízo de 10 milhões ao estado da Bahia. Isso aí é só uma parte do prejuízo. Olha, ainda existem registros da festa que o ministro, esse admirador da miséria lírica, fez. Foi tipo um Fire Festival da aristocracia brasileira. A ideia era construir uma réplica de uma nau, de uma dessas embarcações que foram usadas pelos portugueses para chegar aqui. Só que a réplica que esse ministro mandou construir não conseguia navegar. Foi uma desgraça, foi uma vergonha. As provas desse desastre, as provas materiais ainda estão por aí. Pessoal, essa aqui é a réplica da nau Capitânia. Lembra que foi feito pelo ministro na época, Rafael Greca de Macedo. Foi gasto milhões aí para fazer essa obra e no fim ela não teve navegabilidade, né? Ela não conseguiu, quase adernou. E aí trouxeram ela aí aos trancos e barrancos para cá e ela ficou atracada aqui no museu. Aqui no Museu da Marinha, no Rio de Janeiro. Que vergonha, hein, senhor Rafael Greca? E eu tava lá, na minha, recebendo as notícias dos desastres da carreira política daquele homem. Eu me refestelava com aquilo, claro, e eu tava pensando assim, pô, depois dessa passagem terrível desse cara aí por Brasília, depois desse desempenho medonho no Ministério do Turismo, jamais que eu vou ter que ouvir falar desse sujeito de novo. A carreira política dele acabou, tá liquidada. Mas eu estava redondamente enganado. Eu estava prestes a ter um novo encontro pessoal, direto, com esse ex-prefeito, agora ex-ministro. Em bom francês, idioma admirado por ele, um encontro teta a teta. Para te contar a próxima parte da nossa história, eu preciso que você conheça um lugar chamado Memorial de Curitiba. É um espaço cultural que abriga obras importantes e relata muitos momentos históricos. Logo na entrada do memorial, uma cápsula do tempo guarda objetos e histórias de 1993, ano de sua criação. Essa cápsula será reaberta nos 400 anos de Curitiba. A estrutura interna é em formato de um pinheiro de aço que sustenta as escadarias do memorial. A praça, palco de eventos culturais, apresenta obras como A Tocadora de Guitarra, do escultor Vitor Brecheret. Parou! Essa obra aí, ó. Foi diante dessa obra que eu tive a minha revanche diante dele, diante do ministro da miséria lírica, diante do prefeito dos pobres invejosos. Eu tinha acabado de entrar na Universidade Federal do Paraná para estudar jornalismo e eu tava ali felizão com a minha galera. Todo mundo tirando foto com a estátua. Estátua ou escultura, porque é diferente. Seja como for, a gente tratou com o mesmo jeitinho. Um abraçou a escultura, o outro beijou a escultura, um terceiro encoxou a escultura. E lá estava eu num momento de profunda e constrangedora imaturidade, mexendo no peito da estátua. E foi assim que tivemos nosso encontro teta a teta. Ele, meu nêmesis, meu inimigo de infância. E aí ele quis dar uma bronca nos estudantes. Disse que isso não deveria ser feito. Disse que éramos adultos demais para brincar daquele jeito. Só faltou meter um don't touch. It's art. E não pode tocar, tá? Don't touch. It's art. Mas eu tava ali para discutir. Ah, eu queria afrontar, eu queria enfrentar, mas enfrentar como o pós-adolescente enfrenta. Na base do risinho, da ironia, do deboche, da insinuação. E no meio da discussão toda, para vencer minha ironia, ele soltou assim: vocês não sentem no meu brecheret. É uma frase sexy, né? Eu nunca mais esqueci. Mas não deixe essa sensualidade distrair você.
Brecheret, você já sabe, é o autor da obra. E o que importa aqui é que o que a gente tem é um ex-prefeito se referindo ao patrimônio público como propriedade dele. Um mau sinal, né? E só piorou quando, um dia, ele foi acusado de roubar obras de arte do acervo da cidade, no período em que ele governou, né? A denúncia chegou de forma meio tardia, de forma meio torta, e aqui a gente tem que ser honesto. Tem indício? Tem, mas não tem prova. E na prefeitura, a sindicância que investigou, deveria ter investigado a coisa toda, foi arquivada. É claro que ele sempre se disse inocente. O meu bisavô, comendador José Ribeiro de Macedo, que morreu em 1917, legou o seu patrimônio de arte, de móveis e objetos para o meu avô, Manuel Valdomiro de Macedo, que legou para o meu pai, Eurico da Che de Macedo, que conservou na sua casa e um pouco depois lá na chácara, e que daí eu e Margarita hoje conservamos. Eu tenho de fato uma casa bonita, com um bom acervo, mas eu não peguei nada, nenhuma obra de arte do acervo de Curitiba. Eu não peguei nenhuma obra de arte do acervo de Curitiba. Eu não peguei nenhuma obra de arte do acervo de Curitiba. Para como é a Universidade Católica, faço que nem Pedro, digo 3 vezes. O tempo passou e de molestador de escultura eu virei comunicador, jornalista. Me encontrei no rádio e na televisão. Uma carreira interiorana, medíocre talvez. É como se o destino fosse mais irônico por essas bandas. Você deve ter se sentido assim em 2008, quando um padre de Paranaguá resolveu sair voando por aí pendurado em balões. E sabe o que mais você só encontra aqui no Paraná? Uma escultura sugestiva, como essa, em Ponta Grossa, que inclusive pegou fogo há algum tempo. Minha carreira foi tão desimportante que um dos meus maiores desafios era entrevistar justamente ele, o prefeito dos pobres invejosos. Falador prepotente, sempre interrompia, falava por cima, humilhava, testava a paciência de todos os jornalistas. Olha, nunca foi fácil. Eu nunca consegui entrevistar esse cara. E toda entrevista com ele ou com qualquer outra pessoa é de algum jeito uma disputa. Porque o entrevistador tem coisas que ele quer saber e o entrevistado tem coisas que ele quer falar. Os interesses nem sempre convergem. É preciso ter pulso firme para conduzir uma entrevista. E olha, eu não tive. Esse prefeito, ele sempre me venceu. Mas eu não me culpo, porque nem o melhor entre os melhores, na região do DDD 41, conseguiu entrevistar um cara desses. Prefeito, o senhor foi eleito para a prefeitura a primeira vez em 92, depois foi deputado federal mais votado, foi ministro e de lá para cá o senhor vinha numa descendente, né? Não tinha nem conseguido se eleger deputado estadual. Era o seu discurso, você dizia que eu decaí, eu tô vivo aqui, sou prefeito eleito, eu ganhei a eleição e vim na Gazeta dizer eu ganhei a eleição. Certo. Acabou muito o disco, Galindo. Mas justamente, seja feliz, venha ser feliz comigo. Sim. Pela estrada fora eu vou bem sozinha, levar esses doces para a vovozinha. Pare de ser lobo mau. Nunca ter conseguido entrevistar de verdade esse cara, nunca ter tido uma pergunta verdadeiramente respondida, é uma das muitas derrotas que eu acumulo. E olha que essa não foi a maior derrota que o prefeito dos pobres invejosos me impôs. Não, não mesmo. Lá pelos idos de 2013, eu fui trabalhar na Prefeitura de Curitiba, na comunicação digital. A gente fez umas coisas diferentonas lá. Alguém aí lembra da Prefs? Foi o momento em que as instituições públicas e as empresas aprenderam a usar meme. Eu sei, essa coisa de prefeitura, empresa usando meme não foi para um lugar muito legal, mas enfim, muita gente na área reconheceu o mérito do projeto. A gente viajava, dava palestra em universidade, ensinava outras instituições a fazer o mesmo. Era um trabalho que era respeitado por quase todo mundo. O personagem principal aqui da nossa história, ele já estava querendo ser prefeito novamente. E aí disse com todas as letras que iria desfazer aquele nosso projeto. Aí não teve jeito. Agora era comigo, agora era pessoal, agora era direto.
Eu trabalhei na campanha contra ele, por óbvio. Queria derrotar esse homem, mas não teve jeito. Ele se revelou um adversário formidável. Sabia se comunicar e dava umas mitadas que não tinha como não reconhecer o mérito. Meu nome é Antônio. Pois não, Antônio. Eu falo do Abranches. Diga, pode falar. Eu quero saber do Rafael Greca se ele é homossexual, bissexual ou assexual. Que bobagem isso. É uma grosseria até com os nossos telespectadores. Eu sou casado com a Margarita, sou uma pessoa que tem a sua vida estabelecida na cidade e tenho respeito por todas as pessoas. Essa pergunta só teria sentido se eu governasse com a bunda, mas como eu vou governar com a cabeça é uma bobagem. E aí aconteceu o que tinha que acontecer. Ele voltou à prefeitura e destruiu o que prometeu destruir. Parte da onda conservadora, que mais tarde nos daria o Bolsonaro, né? Rafael Greca, do PMN, foi eleito prefeito de Curitiba. A minha expectativa não é a de um jogador que quer usar a cidade, é de um servidor que quer amar a cidade. E quando voltou ao poder, o nosso prefeito dos pobres invejosos soltou sua famosa frase sobre o populacho. É porque a primeira vez que tentei carregar um pobre por dentro do meu carro, eu vomitei por causa do cheiro. Essa frase aí repercutiu muito e outras coisas passaram meio batido, viu? Olha, eu passei muito tempo pensando na visão dele sobre a Revolução Francesa. Nessa entrevista aí mesmo, ele falou sobre a Revolução Francesa. Aquele momento em que a humanidade descobriu que rei não é Deus e que a cabeça de um rei também pode ser cortada. Cortada com uma miraculosa tecnologia chamada guilhotina. Olha, para o nosso prefeito dos pobres invejosos, a Revolução Francesa foi isso aí mesmo, fruto da inveja que se sentia do rei. Mas na hora de condenar o rei e a rainha à morte, o voto que decidiu a degola de Maria Antonieta veio da direita. Foi de Philippe Égalité, o príncipe de Orleans, que tinha inveja do rei e queria ser rei, e deu o voto para vergonha da realeza. Então direita e esquerda, ó, não existe. O povo passando fome, a aristocrata dizendo: como a brioche é isso, você não tem pão. E aí, quando as cabeças rolam, a culpa é da inveja. Por quê? Um homem como Rafael Greca defenderia esse tipo de aristocracia? Ora, a resposta é óbvia. É porque ele mesmo se considera muito mais próximo desses aristocratas que da gente aqui. Eu sou de uma das mais... Eu não gosto nem de falar isso, que parece que eu estou me jactando de uma origem aristocrática, mas eu sou de uma das mais antigas famílias de Curitiba. E assim, através desse pitoresco personagem da política local, desse bobo da corte que se vê no espelho como um rei sábio, eu finalmente soube o que eu era aos olhos dele e dos dele. Um pobre. E eu entendi também o que ele viu quando ele pisou na minha vila, uns 20 anos antes. O que ele viu foi um lugar pobre, cheio de gente pobre. Naquele momento, eu era para ele, naquele comício, eu era para ele uma peça de decoração. E decoração não fala, não interessa se é barroco francês, kit americano ou a miséria lírica brasileira, da qual ele gosta. O aristocrata ama a servidão, mas odeia o servo. E essa é a grande lição que eu aprendi com esse homem. No Brasil, ódio de classe é coisa de rico, infelizmente. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final.